Olá, pessoal, muito bem-vindos ao programa Esporte, Vida e Fé. Essa nova temporada, nosso segundo programa, e está recheado de coisas legais, coisas boas sobre vida, missões, entre outras coisas. E agora, um recadinho muito especial para você que quer assistir a nossa temporada passada, que quer assistir, perdeu algum vídeo, é só você entrar no IPP Play e aí todos os programas estarão lá disponíveis para vocês. E o que a gente tem agora, Bru? É isso aí. E como em todos os programas, nós trazemos um quadro e uma dica. Hoje nós teremos a dica saudável da Wilnara. É com vocês. Vai lá, Will. Oi, gente! Seja muito bem-vindo ao quadro Vida Saudável. A dica de hoje é água. Se você não sabe a quantidade de água que você tem que tomar, então pegue seu celular, abre a sua calculadora e vem comigo. Então vamos lá. Se você é uma pessoa sedentária e suponhamos que você pesa 60 quilos, você tem que ingerir 33 ml de água por quilo, que dá o total de 1 litro e 980, ou seja, 2 litros de água você tem que tomar por dia. Agora, suponhamos que você é uma pessoa que faz atividade física. Você tem que colocar o seu peso e multiplicar por 44 ml, que dá 2 litros 640 ml. Vamos arredondar para 3? Vamos arredondar para 3. Então, se você tem dificuldade de tomar água, eu vou te dar algumas dicas essenciais que vai te ajudar a partir de agora. Dica número 1. Separa uma garrafa de água. Se você trabalha, deixa sempre a garrafa visível para você na sua mesa. Se você também está em casa, deixa ela sempre visível. É necessário você começar a ter esse costume. E também, se você for sair, coloque uma garrafa que seja confortável para você carregar, tá bom? A segunda dica é a seguinte. Procure beber sucos naturais, água de coco e também evita o máximo possível refrigerantes e aqueles sucos industrializados. Tem muito açúcar e isso não é muito bom para a sua saúde. Dica número 3. Consuma alimentos e frutas que têm bastante quantidade de água, como por exemplo melão, melancia e o abacaxi, tá bom? A dica de hoje é essencial para a tua saúde e eu quero ver você cada vez melhor. Tchau! Oi, pessoal. Bom, vamos lá, para o nosso momento agora de entrevista. E nós temos aqui hoje um participante, gente boa e que trará um testemunho impressionante, tá? Nós estamos aqui com Wesley Silva. Wesley, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, é um prazer tê-lo aqui. E obrigado pela disposição também de vir aqui compartilhar com a gente. Wesley, casado com a Ana, futuro papai da Helena, que bênção, a carinha dele está até mais feliz aqui com a gente, e seja bem-vindo. Muito obrigado, eu agradeço a vocês por terem concedido esse espaço para poder falar, para poder transmitir uma mensagem que realmente possa impactar, né, a cada uma das pessoas que estão assistindo, que vão assistir a gente em qualquer momento que seja. Obrigado. Que legal. E vamos desde o começo aqui, né? Vamos. Fala pra mim, qual a influência que você teve do esporte, como tudo começou, né? E como você chegou até aqui. Começo de tudo. Começo de vida profissional, mas começo de sonho de criança, tudo, influência. Legal. Eu cresci numa casa onde o esporte sempre foi muito incentivado. Então, sempre fez parte aquele incentivo de o que você quer fazer? Então, logo cedo, meu pai, faixa preta de karatê, já logo me incentivou aos esportes que ele gostava. Sim. Então, já me colocou no karatê, ali eu já comecei um esporte individual, aprendendo algumas coisas, principalmente os valores, né? A hierarquia, o respeito das artes marciais, e fui me desenvolvendo. O esporte sempre fez parte disso, né? Mas eu acredito que nessa escola da vida não é só o esporte, né? Quando você é criança, você tem algumas escolas que são combinadas. No meu caso, por exemplo, educação e esporte. Então, aquilo que os meus pais viviam era o que transmitia diretamente e agia em conjunto com o esporte. Então, não adiantava, por exemplo, eu ter um treinador que me cobrasse X coisa, sendo que dentro de casa, se eu tivesse algo diferente, não ia conciliar em nada, não ia realmente fazer a diferença, modificar um comportamento meu, uma forma de enxergar a vida, uma forma de lidar com uma situação, com um problema, mesmo que na infância. Então, eu fui crescendo ali, praticando os primeiros esportes.
Me apaixonei pelo futebol logo cedo e segui durante muitos anos no futebol. Sou suspeita. Você é suspeita, eu vou falar sobre vocês, né? E mesmo na escola, né, as pessoas brincavam comigo, né? Brincavam que era como se fosse o Bombril. Porque eu praticava todos os esportes, eu gostava de todos os esportes. Mas sempre tinham aqueles que eu desempenhava melhor, tinha mais facilidade. Sim. E aí nesses eu me empenhei mais, pratiquei por mais tempo, me dediquei mais, né? O segredo, acredito, de você ter o sucesso, por exemplo, num esporte, se você começa a praticar, percebe que você, por exemplo, tem a habilidade de fazer alguma coisa, mas se você coloca esforço dobrado naquilo, certeza que no fim você tem sucesso. Agora não adianta, por exemplo, você ter uma habilidade, mas não colocar esforço. Você pode ser incrível, pode ter uma genialidade natural. Só que se você não se esforça, se você não se dedica, se não coloca em prática treinamentos, não acredita naquele conselho do seu treinador, as direções que você está recebendo, não adianta. Não vai, né? Então, essa trajetória eu fui regado tanto de experiências esportivas, né? Diversas experiências esportivas, esportes coletivos e esportes individuais, e isso trabalhando em conjunto com o que eu já recebia em casa. Então, meu pai também foi militar e meu pai gostava de esporte também. Então, assim, minha mãe e meu pai traziam uma educação disciplinada, uma educação onde eu não tinha de tudo, mas eu tinha que merecer aquelas determinadas coisas. Então, eu tinha que estudar. Não é só esporte, não é só lazer, não é só brincadeira. É se esforçar, é estudar, acompanhar as notas, está indo bem? Se sim, vai poder praticar. Se não, algumas vezes eu até cheguei a ter oportunidades ali no começo não começo da infância, pré-adolescência, já adolescência, quando algumas pessoas começam a perceber que você tem uma facilidade com aquele esporte e querem te impulsionar, né? Levar para um clube de base, alguma coisa assim. E algumas oportunidades até eram fora de São Paulo. Mas era unânime. Dentro da minha casa o estudo vem em primeiro lugar. A minha mãe não gostava muito que eu praticava os esportes porque eu me machucava, sabe como que é, né? Esporte coletivo tem contato, você se machuca, você suja muito o uniforme, tem muita coisa, aquele meião branco quando você joga na chuva que suja inteiro. E aí, às vezes, sobra para a mãe. Então, assim, ela não era muito a favor, não por não ser a favor, mas por acreditar que o estudo, ele era primordial. O esporte era o segundo lugar, entendeu? E isso eu levo para a minha vida hoje. Quando eu penso, por exemplo, na Helena, eu já penso nisso. Claro que vou incentivá-la, de todas as formas. Mas a educação, em primeiro lugar. Os valores, aquilo que a gente vai viver em casa. Então, essas duas escolas principais que eu vivi até a minha adolescência foram as principais que nortearam as minhas escolhas, a minha vida, a minha conexão com o esporte, e que isso influenciou diretamente em todas as outras decisões que eu tive da adolescência para frente, decidindo profissão, decidindo inclusive a hora certa de abandonar o esporte para realmente seguir na carreira como profissional do esporte, que é o que eu faço hoje. Que legal, a gente tem até algumas fotos aí da sua infância, a gente puder passar, olha lá, ó, com o papai treinador, né? Dá pra ver, né? A roupa parece roupa de coach. Aí no futebol, né? Aí já camisa ali, no não tô enxergando camisa 10 ali? Camisa que 10. É isso, habilidoso, hein? Olha, no Exército, é uma outra escola importantíssima da minha vida. Que demais. Legal, Wesley. E os esportes hoje. Você é o Bombril até hoje, né? Pratica de tudo ali, ó. Remo. Você pode ver, né? Então, Remo ou canoagem, não sei. Ali era canoagem? Ali era o caiaque, né? Caiaque. Eu sou atleta de corrida de aventura, dá pra gente falar sobre isso também. Vamos falar sobre tudo. Legal, Wesley. E pegando esse gancho, Wesley, assim, da sua trajetória no esporte, o que isso te influenciou, o que isso desenvolveu na sua vida, né? A gente até já comentou aqui algumas vezes, né? O quanto essas experiências, elas incentivam outras pessoas e elas trazem coisas novas para a gente, né? Porque nem sempre a gente entende que a experiência do esporte vai te levar profissionalmente ao esporte. Exato. Né? Muita gente às vezes pensa que, não, eu joguei futebol, eu fiz isso, vou viver a minha vida dentro do profissional no esporte. E a gente não sabe que é isso. Porém, esse unânime, né? Foi seu caso, você continuou essa trajetória aí. Então conta pra gente o que você faz hoje, como que tá a sua vida profissional, o que toda essa bagagem que você teve lá atrás
te fez com que você vivesse hoje? Conta pra Legal, gente. legal. Fazendo um gancho com aquilo que eu estava falando, na época da adolescência, ali foi quando eu conheci a Ana, a gente se conheceu com 15 anos, a gente está juntos até hoje. Então, depois de conhecê-la, inclusive foi ela que falou sobre Jesus para mim. Olha que Então, demais. ali começou uma mudança de mindset, porque na cabeça de quem tem pouca perspectiva, aquilo que você vê que você faz bem se torna talvez o único gancho da sua capacidade. Então eu vi muitos amigos que acreditavam que por saber fazer aquilo bem, só daria para fazer aquilo. E quando eu conheci a Jesus, a cabeça começa a modificar um pouquinho, porque você passa a entender todo o seu valor e não só uma parte dele. Então a ideia foi isso, depois de conhecer a Ana, ter esse encontro e aí continuar nos esportes, eu tive uma decisão, que foi uma decisão muito difícil. Eu seguia na carreira ainda no esporte amador, né, passando por alguns clubes, naquela incerteza de ser profissional ou não, mas eu tomei uma decisão. Eu falei assim, eu abro mão disso para trabalhar com o esporte, mas não sendo o atleta. Eu quero ajudar outras pessoas, porque normalmente nos esportes que eu praticava, normalmente eu sempre assumia a posição de liderança, como capitão, ou ainda quando não capitão, às vezes sendo um esporte individual, eu sempre assumia a responsabilidade daquilo que era a minha responsabilidade e às vezes até a responsabilidade de um grupo. Então eu fui começando a perceber que a minha maturação começou a vir um pouco mais rápido. Eu tomei essa decisão de abrir mão disso e começar a estudar firme para ingressar no mercado, na área do esporte, mas como treinador, para poder levar essa transformação de vida através do exercício físico para as pessoas e usar dessas experiências do esporte para também contribuir. E aí no meio disso tudo veio o Exército. Veio o Exército, o meu pai já tinha sido, ele não me incentivava muito, não exigia que eu fosse militar, mas sempre falava bem. E aí eu conheci a escola de oficiais e comecei a estudar para a prova. Passei, ingressei no CPOR em 2011 e ali eu comecei a minha jornada como militar. Como oficial do Exército, além das minhas funções como militar, eu exercia uma função de oficial de treinamento físico e exercia essa função em todos os quartéis por onde eu passei, na região de São Paulo, Osasco, Barueri e até servi em Campinas também. Então, sempre por ter a vida voltada ao esporte, aonde eu estava, como faz parte, né, vira parte da sua vida, as pessoas viam e falavam, esse cara tem que estar aqui, esse cara tem que estar associado a isso, porque é inerente, sabe, quando as pessoas olham para você e veem assim, faz parte da vida dele. Então, podemos usar essa ferramenta aqui. Onde a gente pode usar ele? Aqui. Então, sempre no esporte. Então, ali, eu trabalhei na preparação física geral dos quartéis, né? O oficial de treinamento físico, ele organiza a programação de treinamento físico de todo um quartel. Então, é uma responsabilidade grande, porque você tem funções diferentes, idades diferentes, necessidades diferentes e dentro disso também tem as competições militares. Então eu fui atleta dentro do Exército e também atuei preparando atletas de algumas modalidades lá para competições regionais, para competições até nível nacional e isso foi muito legal, uma baita experiência. Então durante esse tempo, sendo militar, concluindo a minha formação na área de educação física, fui percebendo, abrindo meus caminhos, conhecendo algumas pessoas que me levaram a lugares muito legais, como, por exemplo, ter a experiência de estudar fora do país, no Instituto de Performance Humana, que fica na Flórida, que é sensacional, onde você realmente vê ali o atleta trabalhando, desenvolvendo. Então, a minha vida como profissional foi ganhando uma bagagem para entender como aplicar essa ferramenta, porque o exercício, ele é uma ferramenta. É uma ferramenta que, se empregada no lugar certo, da forma correta, para a pessoa correta, ele tem resultado. Então, seja para uma vertente esportiva, atleta de alta performance, ou seja para uma pessoa que é um profissional de uma outra área, por exemplo, você que está assistindo pode ser um advogado, pode ser um dentista, pode ser um médico, enfim, independente da sua profissão. E você pode amar um esporte.
e gostar de praticar bem o seu esporte. Então, associar o exercício, não uma estratégia geral, mas as ferramentas corretas para a sua necessidade, faz com que você possa praticar o seu esporte com longevidade, sem lesões, sem dor, com performance e ainda fazer bem o seu esporte e até competir de maneira amadora, chegar a ter bons índices. Eu tenho atletas eu tenho triatleta na Austrália, eu tenho gente que treina na França, tem gente que treina aqui em São Paulo e que são pessoas é o advogado, que ele corre, é o profissional de TI, que é atleta de montanha, e essas pessoas, elas trabalham no dia a dia, Sim. mas gostam de se exercitar de uma maneira coerente, direcionada para aquilo que elas amam fazer. Eu tenho a minha paixão pelos meus esportes, e cada uma das pessoas, vocês têm a paixão pelos esportes de vocês, as pessoas que estão assistindo a gente têm a paixão pelos esportes delas e fazer um treinamento adequado para isso transforma. Então é isso que eu tenho trazido hoje. Como treinador, eu busco empregar e colocar a ferramenta, o exercício, mais da maneira correta, aprimorada para cada necessidade. Seja qual for o esporte que você pratica ou para a necessidade que você tem, né? Porque o esporte ele tem essa abrangência do lado físico. A gente que já competiu sabe o quanto o lado mental também é fundamental. Sim, com então certeza. a pessoa está ali estressada do trabalho e vai para o centro de treinamento para realmente encontrar uma forma de, às vezes, lidar com problemas que ela tem na área profissional de uma maneira melhor. E o esporte, ele revoluciona isso. Que demais, ó. Dica aí pra você que acha que minha vida já passou, eu não segui carreira profissional. Não, você pode ainda fazer o esporte que você ama de um jeito diferente, não precisa ser no alto rendimento, né? Pode ser amador, você pode competir de você- maneira amadora. Você pode até se descobrir, hein, Wesley? Você falando aí, trouxe aqui algumas coisas que, por exemplo, eu como professor também vivo. Então, sou adulto, não vou redescobrir um esporte novo ou algo do tipo. Mas estou sentindo falta de me sociabilizar, de conhecer amigos. Vai atrás de um esporte, vai atrás de uma assessoria, de alguma coisa que tenha um grupo de pessoas que compartilham do mesmo interesse que você, do mesmo pensamento. E assim, nunca é tarde, né? Como a Adri falou, assim, para você descobrir algo novo. Com certeza. E saindo um pouco dessa linha, só parte de performance, você como é que se diz? Coach? Performance coach, Que exatamente. É trazer performance para a atividade que você faz. Então, por exemplo, se você pensa... de modo personalizado, Exatamente. E voltado para uma finalidade específica. Sim. Né? Às vezes você tem, por exemplo, você faz um treinamento geral, você tem um personal trainer que vai te ajudar de forma geral na sua qualidade de vida, exercícios gerais que vão melhorar seu movimento, Sim. mas quando você aplica para uma finalidade específica, principalmente voltada para um esporte, mesmo não sendo profissional, já é performance. Então é uma linha um pouco mais específica, né, da preparação física. Que demais. E saindo um pouquinho assim dessa linha, o que você diria para hoje uma cultura mais de estética, para qualidade de vida? Como você vê essas áreas, né? O que você diria para as pessoas que, de repente, começaram a fazer uma atividade só pensando na estética e linkando isso também, vendo o nosso corpo como o templo do Espírito Santo, né? Como você linkaria essa linha errada de pensamento, de pensar só na estética, e como você linkaria isso nós, né, como cristãos, vemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Sim. A gente vive hoje numa sociedade imediatista, né? Sim. Então, o pensamento na estética veio por essa necessidade imediatista. Então, por que a estética? Por que eu busco o meu corpo perfeito? Primeiro porque tem uma exigência da própria sociedade para que você seja classificado X e não Y, e por querer as coisas muito rápido. Então, o mercado se desenvolveu para atender isso. Então, até mesmo profissionais da nossa área que acreditavam no processo, Sim. vieram do esporte, entenderam lá atrás. Por exemplo, fazendo um gancho, eu conheci uma ceramista que ela falou que tem peças de cerâmica que você demora 1 mês para fazer. Isso é o processo. Sim. Eu estive agora em Fortaleza, cidade onde o Bruno nasceu, e eu conheci uma mulher rendeira. Uma peça. O Bruno sabe quanto tempo demora para fazer uma peça de renda.
as pessoas não querem mais o processo, elas querem o resultado. Então, Sim. o pensamento na estética veio por conta disso. E quando tem uma demanda, alguém vai buscar atender essa demanda. Então, as pessoas começaram a prometer resultados rápidos com um treinamento que se diz eficaz. Eficaz para que chega naquele resultado como? O que eu garanto a vocês e a cada uma das pessoas que estão assistindo a gente. Os principais resultados que se vê quando você começa a se movimentar de uma maneira eficiente, com ferramentas corretas, os principais resultados que acontecem são associados ao movimento e comportamento. Então, as primeiras mudanças são em como você reage, como você... São pequenos detalhes que mudam. Às vezes você está fazendo um exercício que você não conseguia nem controlar aquele movimento. Fazer um exercício sobre uma perna só. Você não consegue nem controlar direito aquele movimento. Então, o primeiro ganho é o controle. E associado a isso, por exemplo, um exercício que você fique frente a frente com o chão, ou que uma bola venha na direção do seu rosto. Trabalho comportamental de autoconfiança. Então, as primeiras mudanças são mudanças de comportamento, são mudanças sensoriais, são mudanças que não são vistas assim. Não é verdade? Só que o que o mundo diz? A estética, primeiro. Só que quando você se movimenta, não é isso que acontece na prática. Só que o que o mercado vende, o que se mostra, é isso. Né? Mas quando você vai para a prática se reflete de uma maneira diferente. Então, o cuidado, esse templo do Espírito, isso que nós recebemos no nosso corpo, lindo, perfeito, quando a gente que estuda desde a criação, nós que somos pais, que vemos a criação, a concepção, o desenvolvimento, até que aquele feto se torne um adulto como nós, a gente vê a beleza, a perfeição de Deus. E o tempo também, né? Assim, eu fiquei grávida há pouco tempo, né? Meu filho está com 7 meses. Se ele viesse no tempo que não foi estabelecido, algumas coisas não teriam sido formadas com perfeição, né? Exato. Então, tudo é tempo. E Deus é o Senhor do tempo e Ele faz tudo perfeitamente. Exatamente. Nós que, como você falou, estamos vivendo numa era imediatista, né? Exatamente. E aí, o que acontece? Por não acreditar no processo, eu busco coisas rápidas e me esqueço que o principal do cuidado desse templo, ele vem com repetição, com hábito, com rotina. Sim. E às vezes você não se adapta àquele treinamento. Em 4 semanas, em 12 semanas você vai ficar com o corpo... Ok, tudo bem aquilo não servir para você. Agora, esse cuidado do templo é um cuidado de vida. Sim. Porque, às vezes, num primeiro ano, quando você decide começar a fazer algo, por exemplo... Tive uma experiência esportiva na minha infância, quero voltar, quero reacender. Ou, como o Bruno falou, quero conhecer algo novo, quero praticar algo novo, mas quero me preparar para aquilo. No começo é uma autodescoberta, aprendendo pequenas coisas, e no começo realmente é difícil colocar em prática tudo. Se alimentar bem, treinar bem, se por exemplo, vou dar um exemplo de um esporte que está na moda agora, o beach tênis. Você vai jogar o beach tênis, mas você não tem a experiência do tênis, você não sabe direito a raquete. O que vai acontecer? Você vai errar muitas vezes. De cara, você vai buscar se aprimorar, mas nem todas as coisas desse aprimoramento vão acontecer de cara. Né? Assim como a pessoa que está buscando um aprimoramento estético, por exemplo, eu estou com sobrepeso, preciso reduzir meu peso, preciso fazer exercícios eficientes que reduzam o meu peso corporal. Ok, vou aprender a fazer esses movimentos, vou unir isso a uma boa alimentação, vou cuidar da minha mente para que eu tenha esse hábito e não comece e pare. Essas coisas são difíceis de serem colocadas em prática. Quantas vezes nós não faltamos no treino quando a gente começou? Sim. Quantas vezes estava chovendo, a gente não foi treinar, estava frio demais e a gente mesmo desistiu de treinar? Não é? E por que o adulto não pode fazer isso? Por que isso não pode acontecer? Esse cuidado com o templo, com o nosso corpo, ele é um processo de paciência, um processo evolutivo e um processo onde, no meu caso, como treinador, você tem que entender o momento de cada pessoa. Às vezes, eu falo uma coisa para vocês aqui, ou às vezes a pessoa que está ouvindo, escuta isso que eu estou dizendo,
mas naquele momento ela não consegue processar. A ceramista me falou isso, ela falou, por ser também professora de como fazer cerâmica, eu encontrei a aluna dela estava feliz de ter conseguido acertar a primeira peça. E ela falou assim, você já sentiu a frustração de alguma coisa não dar certo naquilo que você planejou como treinador? Sim. Eu falei, sim, como você lidou com isso? Eu falei assim, não é legal, né? Eu só respondi assim, mas eu queria mais ouvi-la. E ela falou assim, olha, eu percebi com o tempo que a gente tem que entender o momento de cada um. Quando você entende o momento de cada pessoa, você percebe que existe uma maturação também da vida daquela pessoa e que no momento certo ela vai entender aquele direcionamento e vai, de repente, começar a conseguir colocar aquelas tarefas em prática, né? Para mudar o seu corpo, para buscar uma performance melhor esportiva, enfim, para lidar com uma atividade que você gosta, para lidar com a sua missão, seja ela essa missão uma atividade esportiva, seja essa missão uma atividade profissional, seja a sua missão ser pai, ser mãe, ser um bom irmão, ser líder, ser um bom líder, aonde você exerce a sua missão. Então, acho que essa é a ideia desse cuidado com o tempo. Wesley, nós temos agora um videozinho seu que vai passar e aí eu queria que após o vídeo você encerrasse pra gente já, pra você ver como passa rápido, né? Sim. Você encerrasse aí deixando uma mensagem para o nosso telespectador que ouviu um pouco sobre o esporte, mas também que ouviu sobre essa transformação de vida corporal, de fé, e que você deixasse essa mensagem também voltada para a fé, aquela transformação quando você conheceu Jesus. Então vamos assistir o vídeo agora e você encerra. About rolling down in the deep. When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. She say that I'm cool. I'm like, yeah, that's true. I believe in G-O-D. Don't believe in T-H-O-T. She keep playing me dumb. I'm a player for fun. Y'all don't really know my mental. Let me give you the picture like stencil. Falling out in a drought. No flow rain was I'm pouring down. See that pain was all around. See my mode was kinda lounge. Didn't know which way to turn. Flow was cool, but I still felt burned. Energy up, you can feel my surge. I'ma kill everything like this purge. Let's just get this straight for a second. I'ma work, even if I don't get paid for progression. Galera, Avodá, Work, Worship and Service. Trabalhar e adorar são a mesma coisa. Adorar e servir, que é trabalhar, também é a mesma coisa. Aonde quer que você faça, o que quer que você faça, faça com excelência. Dê o seu melhor, seja no seu esporte, seja na sua profissão, seja na sua vida pessoal. Então, o esporte mudou a minha vida, me levou a fazer boas escolhas e eu transmito isso para essas pessoas, tendo a oportunidade de melhorar a saúde e o movimento das pessoas. Você também pode fazer isso na sua missão, aonde quer que seja. Muito obrigada, Wesley, pela sua presença. Foi demais esse bate-papo. E esse foi Wesley Silva, Performance Coach, falei certo? Certíssimo. E você sempre terá aí disponível na IPP Play. E muito obrigado pela sua presença aqui na IPP TV, a sua TV digital. Deus abençoe. Até a próxima.